É mais fácil ser delegado ou prefeito? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Ao meu lado, o prefeito eleito em 2024, Egídio Ferrari, prefeito da maior cidade do Vale Europeu, a cidade de Blumenau. E hoje ele nos recebe aqui em seu gabinete para falar deste momento especial. São 100 dias de trabalho em benefício dessa cidade maravilhosa. Egídio, muito obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de conversar com o nosso pessoal que acompanha e prestar essas informações, né? O papel também do gestor público é levar a informação e prestar contas do que a gente está fazendo. Exatamente. E nós estamos aqui com exclusividade no gabinete do prefeito de Blumenau para trazer para você toda a informação necessária a respeito desses 100 primeiros dias de trabalho. A gente vai falar de transporte coletivo, tem assistência social, tem infraestrutura e mobilidade urbana, enfim, uma pauta bem recheada para atender às demandas da comunidade. Vamos começar com transporte coletivo. Quais foram as principais ações implementadas para melhorar o transporte coletivo na cidade de Blumenau e como essas ações beneficiam a população, Egídio? Olha, tu sabe que na campanha foi muito discutido isso, né? Falar do transporte público, por conta principalmente do desafio de melhorar a prestação de serviço. Então eu tenho dito desde aquela época que a gente precisa transformar o serviço em um serviço atrativo. Ele precisa ser bom para o cidadão. Senão a pessoa não vai ter motivo nenhum para utilizar o ônibus. E com isso, nós temos aumentado muito os novos horários de ônibus. Então a gente tem feito, por exemplo, são mais de 150 novos horários, sim, entre dias de semana, finais de semana, feriado, para atender a população. E já deu resultado. Já deu resultado porque nós já passamos um número recorde desde que veio a pandemia, do número de usuários diários, são mais de 80 mil usuários por dia. Mas veja como é difícil, porque antes da pandemia, lá em 2020, nós chegamos a atingir 120 mil usuários dia. Sim. E isso caiu muito, caiu para 40, para 50 mil, e aí foi aumentando aos poucos. Mas principalmente a questão para melhorar a qualidade, com a aquisição de ônibus todos, eu não abro mão, com ar-condicionado. Sim. Então ônibus modernos, mais novos, com mais horários, aí sim a população se sente atraída pelo sistema, né, de transporte coletivo e aí começa a usar o transporte, que é a principal saída ou a principal forma de melhorar a mobilidade urbana. Não há como a gente melhorar a mobilidade, o trânsito em si, se não tivermos esses transportes alternativos. Prefeito, eu coloquei uma caixa de perguntas ali no Instagram e um morador da cidade de Blumenau me questionou e pediu para eu te fazer essa pergunta com relação à segurança dos terminais urbanos aqui da cidade. O que a gente pode responder para ele? Eu tenho conversado já com a empresa que é responsável pelo transporte e também pelos terminais, para que nós tenhamos segurança lá, só que isso tudo também vai encarecendo no final para o usuário. Então o que a gente tem feito? Né? Contato muito com a Polícia Militar faz rondas, toda a viatura dos bairros. Quando ela está passando pelo terminal, ela entra no terminal, faz rondas, se precisar fazer um tipo de abordagem, mas principalmente depois, quando nós tivermos também, né, a questão da guarda municipal, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, também a gente vai melhorar, mas é uma pauta, né? A pauta, na verdade, a pauta da segurança é uma das principais, aquilo que eu conheço um pouquinho e estou trazendo bastante para a nossa cidade. Mas né, para responder objetivamente, é um tema que eu conheço e que vai ser melhorado sim, nós estamos implementando diversas formas, principalmente agora de imediato esse contato com a Polícia Militar. Perfeito. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Blumenau, delegado Egídio Ferrari, aqui no gabinete na prefeitura. Vamos falar agora de assistência social? Quais medidas foram tomadas para auxiliar moradores de rua e combater a criminalidade relacionada a essa situação? Olha, esse é um assunto que tem dominado aí muito o Brasil inteiro, né? Mas Santa Catarina nós não estávamos acostumados com isso. E aqui em Blumenau não é diferente. Então houve um aumento nos últimos anos, né, das pessoas em situação de rua e eu resolvi enfrentar isso realmente com coragem, com determinação,
para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Em vários aspectos, né? O primeiro é que a gente vai até a pessoa que está na rua e quer resgatá-la, tirar das ruas para devolver a dignidade para essas pessoas. Isso é o mais importante. Quem vive na rua não tem mais nem o discernimento para saber se aquilo é bom ou não para ela. E a gente está fazendo isso de forma voluntária, mas também, se essa pessoa não aceita um tratamento, não aceita sair das ruas, e ela depois de passar por consultas médicas, identificada como uma pessoa que tem dependência de álcool, dependência de drogas, e o médico autoriza, faz essa indicação, nós estamos realizando internações involuntárias. Sim. Que é aquela realmente pegou a força e colocado dentro de uma ambulância para levar para tratamento. Por quê? Porque se a gente não fizer isso para resgatar a pessoa, esse cara depois ele é pego à força e colocado numa viatura policial e vai parar no presídio. Pois é. E aí ninguém resgata mais ele e continua aquele ciclo de violência. Então em Blumenau não há motivo nenhum para ninguém permanecer nas ruas, morando nas ruas, parando nas ruas, porque aqui nós temos emprego, aqui nós temos oportunidades, aqui nós temos programas sociais. Então aquela pessoa que ela está hoje, por exemplo, vivendo nas ruas, se ela quiser tomar um café, se alimentar, fazer qualquer outra refeição, trocar de roupa, tomar um banho, se ela é de fora, de outra cidade, de outro estado, a gente tem condições e programas para fazer com que ela volte a conviver com a sua família, inclusive pagando a passagem e acompanhando essa pessoa até o seu estado de origem. Aqui o acompanhamento é feito nas famílias também com essa pessoa, não só aquele morador. Então por isso que eu digo também que não dá para ficar passando a mão também, achando a mão na cabeça, achando que são coitadinhos. Sim. Eu fiz um levantamento e mais de 80% tem passagens policiais. Olha aí. Né? Então são pessoas que praticam crimes, que já praticaram crimes, e aqui eles não vão mais ter vida fácil. Por isso o meu trabalho, né, muito forte nesse sentido. Se veio para Blumenau, todos são muito bem-vindos. Aqui vem trabalhar, vem prosperar, trazem as famílias. A gente trabalha para dar condições para essas famílias estarem aqui e ajudar a cidade a crescer. Agora, se vier para aprontar, aqui não é o lugar deles, por isso que a gente está trabalhando muito forte nisso. Perfeito. Está dado o recado. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Blumenau, Egídio Ferrari. Vamos falar de infraestrutura e mobilidade urbana. Quais projetos de infraestrutura e mobilidade urbana foram iniciados ou planejados nos primeiros 100 dias de governo, prefeito? Ótimo. Essas análises, elas são feitas diárias. E é importante até as pessoas saberem, porque às vezes a gente faz uma mudança no trânsito, buscando melhorar a mobilidade naquela região, naquele bairro, e muitas das pessoas nos questionam, dizendo, poxa, de onde tiraram isso? Então, primeiro, né, nada sai da cabeça do prefeito, assim, eu acho que isso vai ser melhor. Aqui tem técnicos, nós temos softwares, nós temos pessoas que estudam, né, engenheiros de tráfego, que estudam cada situação para fazer essas interferências no trânsito e mudanças. Então aqui na região central a gente abriu uma rua que estava mais de 3 anos fechada, né, para que tenha acesso da Beira Rio a 15 e depois a 7 de setembro, deu uma boa melhorada na questão da mobilidade. Em outros bairros a gente está fazendo rotatórias, muitas vezes substituindo por semáforos, enfim, todo um estudo. E também as grandes obras de infraestrutura. Né? Nós temos já previstos projetos, apresentados inclusive ao governador do estado, em que prevêem todas as regiões do estado, todas as regiões aqui do nosso município. Desde a área sul, lá na região do Grande Garcia, até a região das Itoupavas, na área norte. Tudo isso, grandes projetos. Nós temos um projeto para revitalizar a rua Doutor Pedro Zimmermann, que é a rua do aeroporto, né, que dá acesso depois lá a Massaranduba, Guaramirim. Toda essa rodovia ela vai ser duplicada. Na verdade, vão ter 3 pistas até o aeroporto, com um corredor de ônibus exclusivo, ciclofaixas, né, ciclovias, calçadas, enfim. Então, nós temos depois a construção e a revitalização de novas pontes, construção de binários. Né? Então, nossas equipes aqui de engenheiros estão trabalhando dia e noite para que a gente tenha condições de melhorar a vida das pessoas. Mas volto a falar, quando a gente fala em mobilidade, nós temos aqui investido no transporte público, nos ônibus, mas também na micromobilidade. Estão aí os patinetes elétricos, que é uma realidade. Estão aí agora, inclusive chegou nesse final de semana, 50 novas bicicletas, também elétricas. Na verdade, ela tem, quando você pedala, ela ajuda, né? Um pedal assistido, que chama. Então, isso tudo ajuda muito, mas com um programa de conscientização aqui em Blumenau,
a gente não quer ver acidentes graves acontecendo. Sim, sim. Graças a Deus, nós não temos nenhuma morte registrada com o uso de patinetes, com essas motonetas elétricas. Então a gente está fazendo, foram mais de 120 abordagens em diversas blitzes educativas que nós Ótimo. começamos. Aqui eu não quero multar as pessoas, Sim. não quero recolher o bem dessas pessoas e dar prejuízo, mas tem que conscientizar. Nós estamos vendo jovens transitando com muita velocidade no meio de carros, no meio das ruas, e é o que eu digo, eu não vou esperar acontecer o pior, uma tragédia, para começar a agir. Né? Mas essa questão das scooters, patinetes, enfim, eu mesmo sou usuário. Eu tenho uma bicicleta elétrica, eu venho para a prefeitura todos os dias, ando na ciclofaixa, ando na calçada, a bicicleta pode usar na calçada compartilhada, velocidade reduzida, coloco meu capacete e venho para cá sem problema nenhum, é ótimo, e é menos um carro, né, no meu caso, todos os dias no trânsito da cidade. Menos poluição. Tudo isso ajuda. Antes da gente falar de segurança pública, deixa eu fazer uma pergunta fora da pauta. A pauta, ele não conhece, a gente fez e ele está respondendo aqui de bate-pronto, então a mesma maneira com o prefeito Paulo, a mesma maneira com o André Vec lá em Brusque também. É mais fácil ser delegado ou prefeito? É diferente, não tem mais fácil ou mais difícil, né? Na minha opinião, é bem diferente. Tanto que me perguntam se é melhor ser deputado ou prefeito, né? Já Então, que exerci por 2 anos o mandato de deputado. E a minha resposta também é muito diferente. Né? Todos têm os seus prós, têm as suas dificuldades, os seus desafios, mas eu estou muito motivado na função aqui de prefeito municipal, porque é uma grande oportunidade, né? Então eu nasci nessa cidade, aqui fui criado, a minha esposa, meus filhos, né, toda a família. Então a gente conhece, a gente vive a cidade, a gente acompanhou o crescimento do município. Então ter a oportunidade, o privilégio de estar à frente do executivo realmente é muito bom. E tendo a certeza, né, que em algum momento vai terminar o meu mandato. E terminando, eu volto para a delegacia de polícia, volto a trabalhar, né, no cargo que eu sonhei em desempenhar um dia enquanto adolescente, e volto para lá para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo também, que é a minha profissão de paixão. Mas na Polícia Civil. você está curtindo ser prefeito? Estou curtindo. Realmente estou. Como te disse, é muito diferente, mas também é muito dinâmico. É parecido talvez com o cargo de delegado na questão de que nós não temos rotina aqui. Sim. Cada dia aparece um tema ou uma dificuldade, um desafio, até um problema diferente, como acontece numa delegacia de polícia. Mas você é executor, você gosta. Exato. Porque a primeira vez que a gente gravou lá no estúdio, lá em Gaspar, ele comentou de repente ele vira delegado, não sai mais na diligência, e tá lá o fuzil, de repente, acontece alguma coisa, a vontade de pegar o fuzil, ir pra rua e tal, combater. Aqui também, como prefeito, tem essa parte de execução, de mão na massa. Isso também te chama a atenção, né? Tem. Na delegacia eu não conseguia também ficar atrás de uma mesa, né? Esperando as coisas. Eu ia para a rua sempre, seja no levantamento das informações, nas investigações ou na realização das operações policiais para prender os criminosos ou para fazer o cumprimento de mandados de busca. E aqui é a mesma coisa, eu pouco paro. E eu procuro mesmo pouco ficar aqui no gabinete, no conforto do ar-condicionado. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar nos bairros, de conhecer os problemas. Hoje fui almoçar, uma senhora me falou, olha lá na minha rua tem um buraco. Na hora eu já liguei para o secretário de obras, vai lá dar uma olhada, as pessoas estão me pedindo. Então eu gosto dessa proximidade com a população. Perfeito. Pessoal, prefeito Egídio Ferrari aqui da cidade de Blumenau. E agora a gente vai falar de um tema que ele não gosta muito, não. Acredito que segurança pública, mas eu quero dar um foco para a Guarda Municipal. Como é que estão as tratativas? Esta é uma possibilidade para a cidade de Blumenau? É sim, na verdade é uma realidade que eu não abro mão. Armada, só para deixar claro. Isso, Guarda Municipal Armada. É também um programa de campanha meu, muito discutido, muito apoiado pela população, inclusive. E aqui o que acontece? Por que não tem, já me perguntaram, por que não tem esse ano ainda a Guarda Municipal? Em Blumenau nós temos uma Guarda Municipal de Trânsito. Sim. E esses não podem ser transformados em guardas municipais armados. Sim. Não há essa possibilidade, nós precisamos de um novo concurso público. Exatamente. Mas para fazer um novo concurso público, este ano eu estou executando o orçamento do ano passado. Então no ano passado não foi previsto a gente fazer um concurso para esse ano. Planejamento. Então todo esse planejamento. Isso está na nossa Procuradoria-Geral do município, com os nossos advogados aqui do município, fazendo toda essa análise, todo esse estudo. E eu pretendo ainda este ano encaminhar os projetos de lei, para
Câmara de Vereadores analisar e também ajudar, né, a melhorar o projeto, enfim, analisar Claro. e discutir com a comunidade, que é lá na Câmara de Vereadores que isso acontece, e aí para o ano que vem a gente já conseguir ter o recurso para fazer o concurso público, a contratação, e concomitante a isso, está correndo aí no Senado uma proposta de emenda constitucional. Sim. O STF já reconheceu também, e agora também o ministro da Defesa está propondo transformar essas guardas em polícia municipal. Sim. Então, há uma grande chance de no ano que vem o nosso concurso talvez ser um dos primeiros aí, né, a não se chamar mais guarda municipal e sim concurso para policial municipal. E aí, eu preciso te fazer essa pergunta, porque é para esclarecer você que está nos acompanhando aqui pelo Valor Entrevista, os benefícios para a comunidade. Vamos focar, claro, na cidade de Blumenau, mas isso impacta na sensação de segurança para a região inteira, né? Sim, com toda certeza. É o seguinte, a Blumenau precisa tomar o protagonismo em diversas áreas e na segurança pública não é diferente. É porque quem não quer fazer arranja uma desculpa. Né? Então, ao longo dos anos, se foi dito que é muito caro, que isso é dever do Estado, que a gente precisa cobrar que o poder público, o Estado, por exemplo, mande mais policiais, mas a gente viu que ao longo dos anos não é tão simples assim. Afinal de contas, é muito caro fazer concurso público para policiais no Estado inteiro. Esses policiais passam no concurso, depois saem, pedem remoção. Então, nada melhor do que o município ter a sua polícia. É claro que nós vamos nos preparar, nós vamos nos programar para ter esses recursos, né, para ter orçamento, mas é muito importante porque vai fazer a diferença. E eu digo assim, nós temos diversos parques, diversas praças, e aí as famílias que vão frequentar esses lugares reclamam, pô, prefeito, eu vou lá com a minha família, tem um cara fumando maconha, eu vou lá com a minha família, tem alguém fazendo algo que não deve ser feito. Vai ter guarda ou polícia municipal agora para atuar, né, sob o meu comando, sob o comando da Prefeitura Municipal, com pulso firme. Nós temos já a lei em Blumenau criada para multar o usuário de drogas. Sim. Isso vai sair do papel com essa guarda municipal. Por isso que faz toda a diferença, inclusive atuando mesmo na segurança pública. Né? Então ela vai poder ser chamada se tiver um crime de furto, um crime de roubo, um tráfico de drogas, enfim, qualquer crime mais grave, ela vai poder atuar em conjunto com a Polícia Militar. Eu dou sempre o exemplo da cidade de Itapema, que fez um concurso para 100 agentes municipais. 100. Itapema não tem 100 policiais militares. Então, mais do que dobrou o efetivo de segurança da cidade. Olha a diferença que faz para o município. Exato. E assim foi Rio do Sul, cidade menor, né, ou mais um município menor que Blumenau, foi Tubarão, foi diversos outros. E aí Joinville tem, Florianópolis tem, aqui em Blumenau a gente também vai contar. Perfeito. Nós estamos conversando com o prefeito da maior cidade do Vale Europeu, a cidade de Blumenau, o prefeito Egídio Ferrari. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo aqui sensacional com o prefeito da maior cidade do Vale Europeu, a cidade de Blumenau, exclusivo aqui no Valor Entrevista. Mandar um abraço a todos os nossos apoiadores que confiam no trabalho que a gente presta aqui nas redes sociais. Prefeito, agora a gente vai falar de SAMAI. Quais ações foram realizadas para melhorar o abastecimento de água e combater a corrupção no SAMAI? Mais um assunto que vem lá da campanha, né? Então a gente fazendo durante a campanha, eu me comprometi a ter um plano correto, transparente para o SAMAI, nosso serviço autônomo aí de água e esgoto. E assim eu fiz no primeiro dia já. Para se ter uma ideia, hoje o diretor-presidente é um policial civil, do mais alto gabarito e da minha total confiança. Show. Policial que ombreou comigo nas maiores investigações que fizemos no município de Blumenau, inclusive combatendo a corrupção, prendendo corruptos, prendendo criminosos. Hoje ele é o diretor-presidente do SAMAI. Então acabou qualquer possibilidade de bandalheira lá dentro. Segundo, esse diretor-presidente, o Alexandre Vargas, ele já estabeleceu um programa inédito no SAMAI de compliance, de integridade, de transparência, que nós apresentamos isso para o Ministério Público. Legal. E os promotores vieram participar dessa apresentação. É algo inovador. Inovador, né, que realmente a gente passa esse recado para a população. Como falei, o SAMAI ele precisa prestar um serviço e tem que ser transparente. Claro. Né? Infelizmente, num passado não muito recente, tivemos sim problemas, está aí nas redes sociais, nos jornais, enfim, foram divulgados, mas aqui não há mais espaço para isso com o nosso trabalho.
tão bom esse trabalho de compliance e integridade que nós aqui na prefeitura estamos copiando. Olha aí. Estamos trazendo para todas as secretarias Transborda, né? da prefeitura. Aí o investimento também, investimentos altos, né, importantes. Já estamos em construção de uma nova estação de tratamento de água, que é a ETA 5, um investimento que vai beneficiar toda a região norte da cidade. Bacana. Então, assim, quando a ETA 5 estiver pronta, a gente pode dizer que resolvemos o problema da falta d'água em Blumenau. Show. Principalmente porque esse problema atinge de maior resultado lá na área norte. Mas nós vamos fazer mais. Eu quero melhorar o abastecimento, o tratamento, a captação da água de uma forma que a gente pensa sempre, eu penso sempre muito para frente. Eu não digo que nós vamos resolver agora, né? Eu quero resolver isso para muitos anos. Então eu falei para ele, Alexandre, eu quero falar para a população que em 30 anos ninguém mais vai ouvir falar em problema de falta d'água. O que a gente vai fazer? Estabelecemos um cronograma de obras e agora a gente está trabalhando ainda para ver qual o banco, né, qual o tipo de financiamento que a gente vai fazer. Diga-se aqui, registre-se, o SAMAI tem um superávit, né, o SAMAI tem dinheiro em caixa, então não há desculpa nenhuma para aquilo ali não funcionar. Né? Então, como eu digo, pulso firme meu, do Alexandre, e outra, lá dentro ele colocou pessoas técnicas, de carreira, e todas elas com conhecimento e competência para trabalhar naquele local. Sensacional. E aí com esse investimento, financiamento, nós estamos falando uma linha de financiamento em torno de 230 milhões de reais para fazer praticamente quadriplicar a capacidade hoje da ETA 2. Né? Então hoje existe uma ETA, que é a área sul, área norte, que é a maior, então veja, né, a maior de Blumenau. A gente vai fazer isso pelo menos 3 vezes mais, né? Para não dizer 4, para depois dizer que o prefeito não falou a verdade. Então pelo menos 3 vezes mais. A gente vai construir um espelho aqui do lado, né, com uma tecnologia nova, por óbvio, então vai trabalhar muito mais do que a outra. A gente vai gerar aí um aumento de mais de 800 litros por segundo, né, captados e tratados e distribuídos para toda a comunidade. Perfeito. Delegado e prefeito da cidade de Blumenau, Egídio Ferrari. Saindo um pouco da pauta, te perguntando a respeito do governador Jorginho Mello. Como é que está a tua proximidade com ele? Ele te apoia? Eu já tenho com o governador Jorginho uma proximidade muito grande desde a época de senador dele, ele senador, e eu dele, antes na verdade de senador, antes da campanha dele que foi eleito para o Senado. E eu, delegado de polícia numa delegacia. Tanto que quando ele vinha para Blumenau fazer alguma entrega, ele chegava a me ligar, enfim. Então quando começou a minha vida pública, que fui candidato a deputado estadual, eu fui candidato pelo PTB, foi o Jorginho que me colocou lá no PTB para concorrer. E depois, né, migro para o PL para concorrer aqui a prefeito. Então eu fui o principal candidato dele, da maior cidade, ganhamos em primeiro turno e tem uma proximidade muito grande. Nos falamos assim semanalmente, para não dizer todos os dias, com toda a família e com toda a equipe dele mais próxima, a gente tem bastante contato. Já apresentei diversos projetos, que esse eu não posso falar quais são, porque são novidades. Não pode dar uma exclusiva aqui? Nenhum, não posso, mas eu posso dizer que ele realmente ficou muito feliz. Ele disse, poxa, Egídio, isso aqui, esse projeto, eu fico feliz em ver do trabalho que vocês estão fazendo lá, né, mostrando que a cidade de Blumenau pode avançar ainda mais. Então é isso, nosso trabalho aqui é fazer a gestão e sair também pedindo recursos, né, encaminhando, seja o governo do estado, e também tem que cobrar o governo federal que mande recursos para cá. Chega da gente trabalhar, produzir, sustentar, né, quem às vezes não trabalha e não produz tanto, cerca de 10%, mais ou menos, é o que retorna para o nosso município, nosso estado. A gente precisa trabalhar para o governo do estado parar de gastar um pouco e mandar esse recurso para aplicar aqui onde interessa. Exatamente. Eu te perguntei sobre o Jorginho Mello porque a gente sabe que todo prefeito precisa do apoio do governo estadual e, lógico, do governo federal para colocar os seus projetos em prática. Vamos falar de educação? Quais medidas foram ou serão tomadas para melhorar o IDEB da rede municipal de ensino? Educação é uma pauta muito sensível para mim também, porque eu realmente quero fazer muito pela educação. Né? Antes de falar do IDEB, nós também estamos atrás de um grande financiamento, ou conversando com o BID, e aí a gente fala em 70, 80, 90 milhões de dólares
para investir em educação, com total transparência. Né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele só empresta dinheiro se ele puder acompanhar a execução de todo o projeto. Isso é excelente, né? Dá confiança para a gente, né? E para eles também, para poder acompanhar a execução. E para o IDEB em específico, nós estamos trabalhando num material integrado, um material todo customizado para isso, para os 5º e 9º anos. Uhum. A nossa secretária de Educação aqui é uma professora de carreira, estava como diretora há alguns anos, né, de uma escola aqui municipal. Então ela conhece o dia a dia, ela sabe as dificuldades que os professores enfrentam, que os alunos têm, que as famílias, o acolhimento. Então realmente a gente está dando assim nesses primeiros 100 dias de governo um salto muito grande na educação, porque nós estamos pensando grande, pensando para frente, né, com o resultado do IDEB, mas o IDEB é um indicador que vai demonstrar que a nossa educação está melhorando. Mas tem todo um outro conjunto de fatores aí que nós temos trabalhado para melhorar, para dar oportunidade para as crianças. E por que esse tema é tão importante para mim? Porque eu sou fruto da educação pública municipal de Blumenau. Eu tive oportunidades por onde passei, por onde estudei. Então, eu estudei em escola pública municipal, depois escola pública estadual, depois aqui na FURB fiz o curso de Direito. Sim. Isso me deu a oportunidade, e bolsista na FURB. Sim. Né? Então, isso me deu esses programas, como temos hoje, Universidade Gratuita, né? Que me deu oportunidade para estudar e para chegar aqui, né? Para chegar ao cargo de delegado de polícia e depois concorrer e hoje ser prefeito da cidade de Blumenau. Por isso o investimento é tão alto em educação. Perfeito. Pessoal, o prefeito da cidade de Blumenau, Egídio Ferrari, agora a gente vai falar de economia. Em especial, sobre o mercado público. É possível? É viável? A população pode aguardar isso no futuro? A nossa ideia é tirar do papel. Então vamos lá, vou dar um spoiler para ti. O mercado público estava dentro... Exclusivo no Valor Entrevista. O mercado público, inclusive, estava dentro dessa apresentação que eu fiz para o governador do estado. Tava. Eu disse para ele, governador, eu quero tirar do papel essas histórias aí, né, que muitos se falam e nunca aconteceu. Né? E muitas vezes porque precisava de um governador igual o Jorginho para realmente mandar recursos para cá. O mercado público, ele é fruto de um grande concurso público realizado lá atrás, né, concurso arquitetônico de projetos. Então nós temos o projeto prontinho, só precisa chegar o dinheiro, licitar e fazer a obra. Tem a região já, a área? Onde fica, próximo do Galegão, da Vila Germânica, onde fica a feira ali, a gente precisa trabalhar ali. Aquela região, nós queremos transformar ela num grande distrito do turismo. Ótimo. Né? Então, inclusive com vocações ali para a rede hoteleira, né, para a questão da realização de serviços, residências, enfim, mas todo visto em conjunto para se tornar um grande distrito do turismo. Perfeito. Eu te pergunto sobre isso porque eu estive em Florianópolis recentemente e passeando pelo mercado público, eu tive a surpresa de encontrar o ministro do STF, o Toffoli, lá, conversando com as pessoas, enfim. Olha o potencial do turismo se a gente tem essa possibilidade de ter um mercado público municipal. Sim, aqui muito importante. Na cidade de muito Blumenau. Muito importante e, como disse, uma grande, uma esperança que o povo blumenauense tem há muitos anos e a gente quer tirar do papel. Perfeito. Vamos para a nossa última pergunta e é sobre servidores públicos municipais. Como deve ser o seu relacionamento com essa classe? A melhor possível, já que sou servidor público. Eu sou servidor público estadual, eu sei das minhas obrigações, eu sei que nós precisamos sim, o servidor público como um todo, ser valorizado, né, o seu trabalho. Por quê? Se existe serviço público, prestação de serviço de qualidade, é porque tem um servidor público lá trabalhando. Mas também vou cobrar muito. Né? Então, precisa ser valorizado aquele servidor que sua camisa, né? que dá o seu melhor, que sai de casa para servir as pessoas, né? Servir ao próximo sem perguntar a quem está servindo. Então, dessa forma vai ser valorizando, mas também cobrando. Nós estamos criando e conversando sobre isso, né, para que a gente possa fazer as avaliações desses servidores. Né? Como eu disse, a população precisa ser bem atendida porque nós todos pagamos o salário dos servidores públicos, que, repito, é o meu caso. Então, a gente vai ter uma conversa diária, franca, né, e frequente.
digamos assim. Eu falo diretamente com o servidor, não preciso de intermediário aqui, Sim. até porque não tem ideologia aqui nenhuma. Né? A gente vai falar diretamente com os servidores, olho no olho, né? Papo reto, como eu sempre falo, para que a gente sempre tenha, no final, a prestação de serviço público de qualidade. Se me permite mais uma pergunta, eu não posso sair daqui sem perguntar sobre isso, afinal de contas são 100 dias de governo. Como é que vai ser a tua relação com a Câmara de Vereadores? Já está sendo, né, muito boa, né, no sentido de que a gente chama todos os vereadores aqui, a gente explica para ele quais são os projetos, para todos eles, a gente faz com que eles também se envolvam nesses projetos, é que dentro da política tem muito ego. Então, às vezes, a gente tem muito ego. Então, às vezes, a gente vê, poxa, o projeto é desse vereador, ou daquele vereador, ou é do prefeito. Né? Comigo não tem isso. Eu gosto do diálogo. Então, a gente explica, a gente passa, né, o nosso projeto de cidade, por que esse projeto é importante, por que a gente precisa dessa novidade ou modificação legislativa, enfim. Então, nesse sentido, nós já temos feito desde antes do início dos trabalhos legislativos. E agora também tá super tranquila essa relação, porque eles têm entendido que tudo que a gente encaminha para a Câmara é para o melhor da nossa cidade. Perfeito. E eles têm um papel, se me permite aqui emendar, eles têm um papel, todos os vereadores e vereadoras, de protagonismo também na cidade. Porque eles são os fiscais, são os representantes da comunidade, e eu respeito muito isso, por isso esse diálogo tão frequente com eles. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela tua participação aqui no Valor Entrevista, um papo esclarecedor, foram diversas pautas que nós trouxemos para que você, que acompanha o trabalho do Egídio aqui na cidade de Blumenau, possa acompanhar ainda com mais profundidade. Te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no teu gabinete, nós que estamos completando 8 anos de trabalho, são mais de 1000 entrevistas já realizadas, um trabalho consolidado. Olhando para a lente do Valor Entrevista, deixo uma mensagem aos munícipes dessa cidade maravilhosa, a maior cidade do Vale Europeu, a cidade de Blumenau. Obrigado, Alan. Obrigado a vocês também que acompanham o Valor Entrevista há tantos anos. Eu já tive a oportunidade de outras vezes participar, enquanto delegado de polícia, enquanto deputado estadual, agora como prefeito. Então, estou feliz com essa oportunidade e dizer que a gente está aqui à disposição para servir a comunidade, para trabalhar pela melhoria da nossa cidade e, como um todo, em conjunto, né, trabalhar pela melhoria de todo o nosso país. Mas a gente começa de dentro para fora. Né? Então nós temos que fazer o nosso melhor para ir melhorando aí a vida de cada um. Obrigado, um grande abraço. Perfeito. Para você que acompanha o Valor Entrevista, muito obrigado. Mandar um abraço especial para o Henrique e também para o Danilo, que são moradores aqui da cidade de Blumenau e que acompanham o Valor Entrevista. E claro, para você que está aí na cidade de Gaspar, um beijo e obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Nós temos 25 mil pessoas acompanhando o Valor Entrevista. Coisa boa. Prefeito, muito obrigado pela atenção. Um beijo, voltamos na semana que vem. Tchau.